O meu companheiro, a minha companheira tem muito mais ou muito menos desejo do que eu. Falar sobre isto nunca é demais. Mas como é que eu agora vou dizer ao meu namorado: olha, eu não tenho assim tanto prazer com a penetração. Eu estive a mentir-te os últimos 10 anos. Exato. Não é fácil. Falta de desejo, sexo na gravidez e no pós-parto. Estes temas continuam a ser tabu, apesar de fazerem parte da vida de milhares de casais. Hoje vamos tentar perceber porque é que metade dos portugueses dizem estar insatisfeitos com a sua vida sexual. E para isso contamos com a ajuda de uma convidada que não tem medo de perguntas difíceis, a médica sexóloga Mafalda Cruz, mais conhecida no Instagram por Mafalda Medsex. Bem-vinda, Mafalda. Olá, muito obrigada, Margarida. Se calhar começava aqui por te perguntar... uma queixa que é muito frequente, é consulta e muitas vezes associada a isto do desejo e do pós-parto, que é o cansaço, que nós muitas vezes normalizamos, mas eu queria perceber aqui qual é o impacto do cansaço. Pode ser de facto uma coisa que altera este pós-parto e a libido e tudo o resto? Sim, então, ótima pergunta para começar, sem medo de perguntas difíceis. Então, o cansaço, eu acho que nós todos temos tendência a normalizar o cansaço, sobretudo o cansaço das mulheres, e as mulheres parece que passam a vida inteira cansadas, mas vale a pena tentar perceber de onde é que vem este cansaço, porque nem sempre, ou seja, tanto pode ser o reflexo da vida que nós temos, de termos a cabeça a mil, como também podemos efetivamente estar perante uma alteração nas nossas análises, por exemplo, ou termos uma anemia, e portanto deve ser investigado e deve ser normalizado, e não deve ser normalizado. Portanto, eu acho que enquanto profissionais de saúde, se temos à nossa frente uma mulher que se queixa de cansaço, não vamos dizer, pois todos temos. Claro, ainda por cima no pós-parto, que eu acho que é uma fase em que naturalmente a carga mental e física já é muito maior, às vezes com a amamentação, com... quer dizer, a recuperação de um parto, seja cesariana, seja um parto vaginal, e portanto logo aí há um cansaço que de facto pode fazer parte e pode ser pelo menos expectável, não é? Mas depois não nos podemos esquecer que existem outras causas para o cansaço, e falaste aí da anemia, não é? Sim. E portanto isso também é importante investigar, até porque pode afetar muito a libido, não é? A parte sexual. É importante nós percebermos que mais ou menos cerca de 1/3 das mulheres, portanto 1 em cada 3 mulheres em idade fértil tem anemia. E aqui quando nós falamos em anemia estamos a falar do tipo de anemia mais comum nestes casos, que é a anemia por falta de ferro, anemia ferropénica. E isso, no caso das mulheres em idade fértil, tem razão de ser, ou seja, primeiro, porque é que nós podemos ter anemia ou porque é que podemos ter falta de ferro? Primeiro, porque as mulheres em idade fértil têm todos os meses uma grande perda de sangue, que é a menstruação, não é? E que em alguns casos pode levar a que haja falta de ferro. Depois, por questões nutricionais, podemos não estar a ingerir as quantidades de ferro necessárias para esta fase exigente da nossa vida. Podemos ter problemas de absorção do ferro, como por exemplo o caso da doença celíaca, ou temos alturas, como estavas a dizer e muito bem, na altura da gravidez e do pós-parto, em que as nossas necessidades de ferro são ainda maiores. Claro. E portanto... se nós não tivermos o aporte de ferro necessário, podemos ter falta de ferro e com os sintomas associados a isto. Sim. E os sintomas são o cansaço, como estávamos a dizer, a palidez, até a diminuição da capacidade de concentração, falta de foco. Queda de cabelo. A queda do cabelo, exatamente. Sim, eu acho que o difícil aqui é que há muitos sintomas que se misturam com o que é típico na gravidez e no pós-parto, e por isso é que é tão importante também falar sobre isso com o médico e perceber, ok, o que é que pode fazer parte de um pós-parto ou o que é preciso ser investigado, porque eventualmente, não é, numa anemia por déficit de ferro, portanto a anemia é isto dos glóbulos vermelhos estarem reduzidos e por isso a distribuição de oxigênio não ser tão eficaz e daí a pessoa sentir-se mais cansada, mas no caso de haver um déficit de ferro há uma solução e há alguma coisa que podemos fazer, e logo aí eu acho que é interessante, e daí falar com o médico, perceber, ok, isto é uma mesma queda de cabelo, por exemplo, é uma queda de cabelo típica do pós-parto que acontece ali aos 4, 5 meses, ou é uma coisa mais prolongada que os se baby mantém, hairs, né, exatamente, que as pessoas falam. E portanto isso é importante também investigar. Sim, é importante investigar, até porque repondo os níveis de ferro, estes sintomas todos voltam ao sítio. E estavas-me a falar então do impacto disto também a nível sexual. Então quando nós estamos perante uma anemia, um caso de anemia, isto vai ter impacto em todos os domínios da função sexual. E quais são eles? Pronto, assim, uma explicação muito breve. Nós dividimos a nossa função sexual, a nossa resposta sexual, em desejo, a fase do desejo, que é aquela vontade de iniciar uma atividade sexual, a fase da excitação, que nas mulheres a excitação acaba por ter duas divisões. A excitação que
tu estás a sentir nos teus órgãos genitais, que nas mulheres está muito associada à lubrificação, e a excitação mental, que é tu estás-te a sentir excitada, envolvida, focada no que está a acontecer. Que às vezes é o mais difícil, é mais difícil. Lembras das fraldas, ou o bebê a chorar. Ou a roupa que está a secar e a comida para amanhã, pronto, tudo isso. Depois outra fase, portanto, desejo, excitação, o orgasmo, que é o pico do prazer, e a fase da resolução. O que acontece quando estamos neste período desafiante da gravidez e do pós-parto e depois com as anemias que podemos ter nesta altura, é que todas estas fases podem ficar afetadas. E a anemia pode afetar o desejo e a excitação de diversas maneiras, porque, por exemplo, com o cansaço, que é um dos sintomas da anemia, com o cansaço, a falta de energia, não tens disponibilidade para ter uma relação sexual. O corpo é muito inteligente, não é? Que é, vamos guardar as energias para aquilo que é preciso, que é sobreviver, e não vamos estar aqui... E não procriar outra vez, não é? Especialmente agora, é tipo, acalma. Exato, acalma-te, e não vamos estar a pensar nisso agora, portanto, as energias têm que ficar para coisas mais vitais nesse momento. Depois, a parte da excitação também muda muito, porque... nós com a anemia nós depois começamos a ter menos, o oxigênio chega menos aos nossos órgãos genitais e esta hipóxia, que é a falta de oxigênio na zona genital, faz com que haja dificuldade da excitação e de lubrificação, portanto também a parte da excitação fica comprometida e com isto o orgasmo também, e portanto o que se verifica assim em pessoas que passam por este período com um déficit de ferro e com anemia é mesmo uma diminuição de todos estes domínios da função sexual, de tal forma que queria partilhar aqui que em 2023 saiu um estudo muito interessante que correlaciona o déficit de ferro com a função sexual, e existe mesmo uma relação muito estreita, e por isso está preconizado perante uma mulher em idade fértil com queixas sexuais, devemos mesmo investigar os seus níveis de hemoglobina, de ferritina, e ao contrário a mesma coisa, portanto se estás perante uma mulher que tem uma anemia por déficit de ferro, deves investigar sobre a parte sexual, porque as duas coisas estão muito interligadas. Mas também há aqui, porque isto da libido também é sempre, e do desejo sexual e da excitação, ou seja, nós também temos muito esta tendência de olhar quase como se fosse, causa-consequência, e na verdade isto também é um ciclo vicioso e é quase, tem muita coisa envolvida, não é? Depois uma mulher, ou seja, claro que a anemia pode ser uma parte e mesmo avaliarmos as reservas de ferro é essencial, mas depois também temos de olhar para aquela mulher e perceber, ok, mas tem ajuda, tem apoio, como é que têm sido as noites, as tarefas estão todas sobre si, e às vezes, não é, há esta ilusão também de que o pai ou o parceiro acompanhar a ajuda, mas depois é preciso estar quase a dizer, tens de fazer assim, tens de fazer assim, tens de pôr... Exatamente, isso também influencia muito. Tivemos até agora a focar-nos em causas biológicas para as disfunções sexuais no pós-parto e na gravidez, mas sem dúvida que isto é sempre um conjunto de muitos fatores. E então, neste período do pós-parto, focamos-nos agora no pós-parto, depois podemos ir à gravidez. Neste período do pós-parto, o que é que acontece? Primeiro, já falámos aqui do ferro e dessas alterações, mas também temos muitas alterações hormonais, não é? Com o parto temos logo uma queda abrupta dos estrogénios e progesterona, e isso depois dá-nos muitas alterações a nível sexual. E depois temos, portanto, isto coisas biológicas, mas depois temos todos estes fatores psicológicos e de contexto que contam e muito, que é, por vezes podemos ter uma depressão ou mesmo um blues pós-parto, temos um cansaço extremo pelas noites mal dormidas, claro. Depois vai depender muito do tipo de apoio que temos da família, do companheiro ou companheira, vai depender de tantas coisas, ou seja, também depois temos ali uma fase um bocadinho de uma inatividade física também, sim, que é necessária para recuperar. E mesmo a autoestima pode mudar um bocadinho, não é? Tens o teu corpo diferente daquilo que estás habituada. As mudanças do corpo, e muitas vezes também nesta altura há deixamos de conseguir nos reconhecer quem é que eu sou agora, não é? Sou mãe, sou mulher, repente, sou companheira, sou o que é que eu sou. E de repente há este fenómeno em que o teu dia passa a ser quase 90% de logística, não é? De repente acabaste de dar de mamar ou de preparar um biberon e de repente não tens tempo para parar e lembrar e pensar só em ti, nas tuas necessidades e naquilo que te faz bem, não é? Exatamente, sim. Existe um termo que também que eu já li que se chama
touched out, que é, tu já passas o dia tão agarrada a um bebê que as tuas necessidades de toque já foram completamente preenchidas e no final do dia tu já só queres estar um bocadinho sozinha e não tens não mais... Não queres estar com mais toque e mais... Sim, já não aguentas mais toque e tem um bocadinho a ver com a libertação da oxitocina também, isso faz todo o sentido. Mas depois também há outra coisa muito importante neste período pós-parto, que é as altas prevalências de dor com a penetração, porque tendo havido ou não um parto por via vaginal, ou seja, mesmo que o parto tenha sido por cesariana, pode haver dor com a penetração. Nos partos vaginais pode haver ou não a episiotomia e isso pode dar dor. Os partos instrumentalizados são aqueles que causam mais dor. Com forceps ou ventosas. Exatamente. E a dor que é normal durante algum período, alguns meses após o parto, é normal que as pessoas sintam dor porque há menos lubrificação, pode ter havido uma episiotomia, mas não devemos insistir, ou seja, se a atividade sexual está a dar dor, vamos então mudar, vamos fazer outras coisas, mas não vamos insistir nisto. Se é de facto só a falta de lubrificação, se pode haver ali alguma coisa, alguma cicatriz que tenha ficado não ainda 100% cicatrizada. Exatamente, e que esteja a justificar aquela dor, portanto, o facto de termos dor também leva a que as pessoas tenham menos desejos, porque ninguém deseja uma coisa que lhe está a dar dor e então há assim um certo afastamento de tudo o que tem a ver com o sexo, porque aquilo não me está a ser propriamente prazeroso. Tudo isto acontece nesta altura, daí que seja um dos períodos mais desafiantes da sexualidade dos casais, porque há muita coisa para adaptar a partir de agora. Mas então ainda sobre isso deixa-me fazer uma pergunta que muita gente, que eu acho que é assim, quer dizer, não é muita gente, às vezes até é uma pergunta que se vai evitando, mas quando é que se pode retomar a atividade sexual pós-parto, não é? Que é sempre esta dúvida recorrente de ok, mas já estou bem, não estou bem, sendo que se calhar em primeira instância é quando a mulher quer e se sente preparada, não é? Óbvio, mais do que, isso é o primeiro princípio. Ser o médico a dizer, acho que é a quando houver consentimento, isso é assim o primeiro princípio. Mas a médica disse que nós podíamos, porque às vezes isso quase que põe alguma pressão, que a mulher vai à consulta de revisão de puerpério e de repente tem um médico a dizer, já está podem. Pronta, sim, está pronta, pronto, estás pronta em termos físicos, realmente estás preparada para a penetração, mas podes não querer e portanto também existe muita pressão para voltar à normalidade o mais rápido possível. É assim, em termos de quando é que se pode voltar a ter relações sexuais? Quando quiser, porque a relação sexual não tem que ter penetração. Agora, relações sexuais com penetração, idealmente convém ir à consulta de revisão do pós-parto, que geralmente é às 6 semanas, 40 dias, 6 semanas. E aí é feita uma avaliação da parte física e se estiver tudo bem, poderão avançar para a penetração, se assim entenderem. Sim, mas essa parte de adaptar também, da mesma forma que adaptas noutras fases de vida, adaptar um bocadinho a relação sexual àquilo que dá e àquilo que também é prazeroso, porque se calhar lá está, a penetração inicialmente não vai ser tão prazerosa, então experimentar outras coisas e o importante é que seja de facto uma coisa, enfim, que haja muita comunicação, que eu acho que é essencial nessa fase também, não é? Sim, é isso. É normal assim, durante os primeiros meses e mais ou menos até aos 6 meses, que haja dor com a penetração, sobretudo em mulheres que amamentam, ainda não falámos da amamentação, mas a amamentação por todas as alterações hormonais também que dá, diminui muito a lubrificação vaginal e diminui muito o desejo também. Isto não é de todo um desincentivo à amamentação, que é fortemente recomendada, mas eu acho muito importante que as pessoas percebam que, ok, se eu estou a dar de mamar, é normal eu estar a sentir mais segura ou até ter menos vontade. Isto até faz sentido fisiologicamente, não é? Tens um corpo que está a amamentar e que diz, ok, agora nós não queremos ter... Mais uma vez, não queremos... é para procriar outra vez. Sim, exatamente, e por isso é um corpo que te diz, não vamos procriar outra vez, portanto não vou lubrificar, não vou ter... E pronto, claro que é uma coisa que se calhar, não quer dizer que não aconteça, mas se calhar temos de trabalhar ainda mais no desejo, se calhar tem de haver um bocadinho mais de imaginação, de alteração, ou então respeitar que é uma fase e que se calhar não é para já, não é? Sim, primeiro convém as pessoas estarem confortáveis com isso, de que é uma fase, isto vai passar também. Se isto começar a ter impacto no relacionamento e até no nosso bem-estar, ok, então, mas agora vamos descobrir o que é que nós gostamos, porque a penetração ainda não dá. Vamos explorar outras zonas erógenas, vamos ser criativos, vamos namorar de outra forma.
porque é mesmo, ninguém é obrigado a ter penetração, sobretudo quando dá dor. Não é? Mas há coisas que se podem fazer para ajudar, não é? E aqui o papel do parceiro também é essencial, no sentido em que quanto mais carga mental, se calhar, eu retirar àquela mulher no pós-parto, e quanto mais eu ajudar, certamente terá um impacto positivo, ou pelo menos pode ajudar a que a mulher se sinta um bocadinho mais aliviada, não é? Acha que faz diferença? Ou... Faz muita diferença, só que também é muito cansativo para nós termos que avisar, ou seja, claro, explicar, olha, temos tens de que fazer explicar. isto. No fundo é seres mãe de 2 filhos em vez de 1. Pois é isso, devia haver mais preocupação, mais iniciativa, que já se vai vendo, alguma mudança também no paradigma do pai, ou da figura paterna, ou do companheiro ou companheira, mas... É isso, eu acho que depois que ficas muito assoberbada com a carga mental, porque primeiro é difícil quando nasce uma criança, sobretudo quando é o primeiro filho, o casal perceber então agora quem é que faz o quê. Mas também é muito cansativo tu teres que explicar tudo, então as mulheres querem, homens que nos estejam a ver, as mulheres querem iniciativa. Não há nada que desperta mais alívio do que pôr a roupa a lavar. Isso são os preliminares. Sim, exatamente. Queremos iniciativa da vossa parte, porque de facto é cansativo estar a gerir isto tudo e ter que, no fundo, dirigir a orquestra. Até não quando é? a própria mulher tem muitas dúvidas, e eu acho que isso também é uma altura em que, ao contrário, ou seja, há muita informação e desinformação, portanto são muitas vozes e muitas opiniões e, portanto, já estás a lidar com uma alteração do corpo, já estás a lidar com uma dor ou recuperação do pós-parto, que é natural e que demora. Depois ainda tens de fazer tudo aquilo que fazias antes, mas agora com o bebê, estando a amamentar ou a preparar leite ou o que for. E, portanto, tudo isto, quer dizer, é claro que o teu corpo pensa, não, eu agora não vou brincar, nem vou retirar prazer de uma relação sexual, porque deixa de ser prioritário, não é? Deixa de ser prioritário, estás num período de exaustão também. Acho que também o facto da questão da licença parental não ser... Quando é partilhada, mesmo que seja partilhada, o tempo é muito maior para a mãe, e ao final de um mês, corrige-me se eu não estiver a falar bem. Sim, mas, às ao vezes final, até é menos, pode ser 15 dias, pode ser 15 dias, mas exato. Agora é 4 semanas. O pai vai trabalhar e a mãe fica ali entregue àquele papel. Isso é mesmo a ideia redutora de que não se faz grande coisa, sim, que é, sim, e que a mãe... e que a mãe é que é cuidadora. E quase, no outro dia eu tinha em consulta uma senhora que me dizia, pois pronto, tive licença, agora voltar ao trabalho é que vai ser difícil. E eu que acabei de voltar, voltei há 2 meses, mas penso, o fácil é trabalhar, o difícil, e estar em licença, e estar de licença de maternidade num pós-parto é de facto muito exaustivo, porque é isso, é muita logística, é muito tempo em que tu és a única responsável. Porque é isso, porque o teu companheiro ou companheira foram trabalhar porque as licenças não são partilhadas da mesma forma, e portanto só isso eu acho que já é um peso enorme e torna tudo desafiante, não é? Claro que depois a libido fica ficas sempre à espera da hora em que ele chega para poderes entregar um bocadinho e relaxar, porque de facto é sempre, não para, é sempre tudo muito exigente. E é um mito que vamos descansar nas cestas do bebê. Claro. Eu nunca consegui. Tens de aproveitar para fazer as 1000 tarefas que tens para fazer. Coisas, sim. Para além de que às vezes há bebês que só dormem ao colo, portanto não consegues fazer nada. E portanto é muito redutor nós acharmos que ficar em casa a cuidar do bebê que não é cansativo, é exaustivo. Sim. E no final disto tu já não tens disponibilidade nem física nem mental para pensar noutras. E às vezes não é, a pessoa chega a casa e pensa, então mas estiveste aí no sofá o dia todo com o bebê, mas às vezes só isso é cansativo, e eu acho que é difícil para quem não está nessa posição perceber que estar em casa o dia todo não é como estar em casa o dia todo noutra altura em que não tens um bebê ao colo, portanto é muito diferente passar essa... Eu acho que se a licença parental fosse mais igualmente dividida, as pessoas todas iam compreender o que é que nós estamos a dizer, e nomeadamente quem toma decisões políticas ia compreender, porque claramente não... claramente não ficou em casa a cuidar de uma criança. E quando é que faz sentido procurar ajuda, ou pensar, ok, se calhar isto já está um bocadinho mais arrastado, se calhar já não é só o cansaço e o facto de dar com muita carga mental também, e pode fazer sentido procurar aqui ajuda médica ou procurar uma consulta de sexologia, por exemplo? Sim, olha, aquilo que eu costumo dizer é uma disfunção sexual que ao final de 6 meses continua de forma persistente, deve ser avaliada. E se tiver impacto na qualidade de vida da pessoa. Se tiver impacto na qualidade de vida da pessoa e na qualidade da relação também, na satisfação com o relacionamento. Aqui em relação à dor no pós-parto,
como ela é expectável nos primeiros meses, eu recomendaria que uma dor no pós-parto que não parou ao final de um ano deve mesmo ser avaliada. Por isso, sim, nós consideramos que as pessoas têm uma disfunção sexual se a queixa persiste durante pelo menos 6 meses e causar, como estavas a dizer, angústia ou sofrimento pessoal. Aí sim deve-se procurar ajuda. E agora passando aqui para uma outra fase, ou seja, uma fase anterior, na verdade, que é a gravidez, sim. Não é? Porque a gravidez também é muito variável. Há muitas mulheres que têm um aumento de líbido, há mulheres que perdem a líbido e, portanto, também é assim um tema... Há muitas mulheres que ficam indignadas por não terem mais líbido durante a gravidez, porque existe esse mito também, de não é? aumentar a líbido. De que aumenta, sim. Sim, e de repente, não é? Na verdade é uma altura em que não tens de estar preocupada com contracepção, em que estás mais livre, portanto até seria bom teres essa liberdade e à vontade, mas a verdade é que às vezes não há esse aumento de líbido, não é? Como é que costuma funcionar e o que é mais típico ou menos? Sim. Ou o que é que pode acontecer? Então, regra geral, a atividade sexual diminui durante a gravidez comparativamente ao pré-gravidez. Depois nós podemos dividir aqui o que é que acontece em cada trimestre. Geralmente no primeiro trimestre há menos desejo e há menos atividade sexual. Porquê? Há enjoos, há cansaço, há receio de perda de bebê e de hemorragias, portanto ainda é ali aquela fase de muitas incertezas e os casais têm tendência a ter menos envolvimento sexual, porque lá está, também há menos disponibilidade muito pelos enjoos e tudo isso. No segundo trimestre, aqui é que já pode variar. No segundo trimestre, geralmente, há mulheres que sentem mais desejo e até mais prazer nesta altura. Isto tem muito a ver com... já aliviaste aqui, já passaste a fase do perigo, entre aspas, já aliviaste um bocadinho. Já estás mais confiante com a gravidez. Mais confiante, sentes-te bem, os enjoos já passaram, mas depois também em termos nos genitais existe alguma vasocongestão, portanto já começas a sentir os genitais um bocadinho mais inchados, gordinhos. Estavas a tentar fugir da palavra, não é? Estava a tentar fugir da palavra, é demasiado. Sem tabus aqui. Inchados, mais gordinhos e que torna mais fácil a excitação. Sim. E portanto sentes mais prazer também nessa altura. Claro. E como tu tens mais prazer, está tudo com mais sensibilidade, não é? Com mais sensibilidade e tens mais prazer, e como tens mais prazer passas a querer mais vezes, porque de facto aquilo sabe-te mesmo bem. No terceiro trimestre as coisas voltam a abrandar um bocadinho porque há o aumento do peso, há algum desconforto com a barriga, há o receio de induzir o parto quando se tem relações sexuais, e há o receio de magoar o bebê. Pois, isso é um dos mitos muito frequentes, não é? Que é o parceiro que tem medo de magoar o bebê e de lhe estar a magoar a cabeça ou de estar a tocar na cabeça, não é? Sabes o que é que eu costumo real, ver? Vale a pena ter esse medo? Não, isto é completamente infundamentado, porque... por maior que seja o pénis, ele não vai chegar à cabeça do bebê, ele não vai atingir o útero, portanto há muitas camadas até chegar lá e não vão magoar o bebê. E depois as pessoas também se começam a preocupar um bocadinho porque já humanizam muito aquele feto e então sentem que estão a ter relações sexuais na presença do filho. Quando não é propriamente, não seja muito consciente daquilo que está a passar, não é? Não dá tempo. Eu lembro-me quando eu estava na barriga da minha mãe. Os meus pais andaram a fazer. Nenhum feto vos vai julgar por terem tido relações sexuais nessa altura. Mas existe também o medo de provocar, de induzir o parto. E há pessoas que até dizem quando quiseres acelerar o teu parto deves ter relações sexuais, pronto. Isto também não faz muito sentido, ou seja, em teoria até faz, porque se houver ejaculação... Pois o esperma tem prostaglandinas que Tem prostaglandinas que podem acelerar o parto. Os estudos não mostram que isto tenha assim uma relação causa e efeito, se bem que também é difícil fazer estudos a comprovar isto, mas não interfere assim tanto. O que há é uma questão de probabilidades, não é? Claro. Já é tão provável... Já estás às 40 semanas a ter Sim, quer dizer, já é tão provável que tu entres em trabalho de parto no dia a seguir, pronto, se tiveres relações sexuais na véspera, é só uma questão de probabilidade. Portanto, nada temam. Isto para gravidezes de baixo risco, não é? Claro. Estamos a falar de gravidezes de baixo risco, não há problema nenhum de se ter relações sexuais em nenhum dos trimestres. E nós falamos muito do impacto nas relações heterossexuais, mas e nas relações homossexuais? Ou seja, que efeito é que a gravidez pode ter... numa relação entre duas mulheres, não é? Como é que a libido também pode ser afetada nesse sentido? E há alguma diferença ou alguma coisa? Adorava ter uma resposta para te dar se houvessem estudos, mas não há. E portanto nós depois
acabamos por fazer algumas inferências daquilo que sabemos dos casais heterossexuais ou em estudos fora da gravidez. O que é que nós sabemos em casais homossexuais de duas mulheres? Em termos de atividade sexual e de satisfação sexual, ela ou é igual ou superior à dos casais heterossexuais. Isto é curioso. Podemos tentar... Não achas assim tão curioso porque é o corpo de outra mulher, portanto se calhar já, ou seja, já há mais comunicação e também que já conheces melhor porque é um corpo mais parecido com o teu, não é? Não sei, será por aí? É um dos motivos. O outro é pelo facto de geralmente terem um sexo que é menos centrado na penetração. Portanto, as atividades penetrativas não são tão relevantes nestes casais e, portanto, o estímulo acaba por ser aquilo que mais se adequa às mulheres. Existe um estudo interessante relativamente aos orgasmos, à percentagem de orgasmos. E se formos a ver, mulheres em casais heterossexuais atingem o orgasmo mais ou menos em 60 e tal % das vezes que têm relações sexuais. E mulheres em casais homossexuais, lésbicas, atingem um orgasmo em cerca de 80% das vezes. Portanto, isto mostra que existe, não é por uma questão biológica, mas se calhar das atividades sexuais que estamos a ter, da comunicação que se tem. Mas então não se sabe exatamente. Na gravidez não se sabe bem o impacto disto. Pode haver, daquilo que eu vi, pode haver algum impacto negativo por causa do estigma que está associado a uma gravidez em casais homossexuais. Há muita heteronormatividade, que é nós considerarmos que o normal é uma criança ter um pai, homem, e uma mãe, não é? Uma mulher, e portanto pode haver assim algum estigma em relação a isto e alguma isso causar algum sofrimento psicológico. É isso, para isolamento, para sofrimento, mas para o casal em si não há grandes estudos também. Uma das dúvidas, se calhar voltando aqui um bocadinho para a sexualidade na sua generalidade, há duas perguntas que também fazem muito, não é? Que é quantas vezes é que é suposto termos sexo e qual é que é o número normal de relações sexuais, se bem que normal é sempre uma palavra que na sexualidade é um bocadinho difícil de abordar, e depois ok, porque é que o meu companheiro, a minha companheira tem muito mais ou muito menos desejo do que eu? Sim. Isso chama-se discrepância de desejo, que é quando um dos elementos do casal tem um nível de desejo diferente do outro e, portanto, um está aqui, o outro está aqui e não se entendem, não é? O que é normal? Vamos falar de estatística. Eu queria muito, mas nós temos uma curva normal, não é? Okay. Que é uma curva que representa aquilo que é mais prevalente. Portanto, o que é mais comum... Assim, neste pico da curva, está assim no meio da curva, está no meio, que representa o maior número de pessoas, já foi estudado e aquilo que se diz é que, em média, quando os casais têm cerca de uma relação sexual por semana, isto contribui para a felicidade e satisfação sexual destes casais. Mas depois temos os extremos e está tudo bem com os extremos também, não é? Temos aqueles que estão no extremo para menos e que, portanto, têm menos necessidades e menos vontade de ter relações sexuais e os que têm mais. É muito difícil os dois elementos do casal estarem sempre aqui alinhados, não é? E, portanto, por vezes há um que tem mais desejo e outro que tem menos. Isso é a tal discrepância de desejo. É muito mais comum do que o que se pensa, não é? Portanto, aqui tem que haver muito respeito, tem que se chegar a um ponto de equilíbrio. Acho que temos a tendência, os casais têm a tendência para pôr o problema e a culpa para a pessoa que tem menos desejo, mas não, simplesmente têm níveis de desejo diferentes naquele momento. De mim, ou é porque, ou seja, há sempre essa sensação. Eu acho que depois, por outro lado, a pessoa que tem mais desejo sente-se um bocadinho, será que eu estou a fazer alguma coisa mal? Sente-se frustrada, a pessoa que tem mais desejo começa a ficar cansada de ter iniciativa e não ser correspondida e, portanto, acaba depois por também um bocadinho rejeitada, não é? Sente-se rejeitada e deixa de tentar e, portanto, já depois põe a responsabilidade para cima da outra pessoa. Olha, eu não vou tentar mais, tu quando quiseres tentas. E a outra pessoa depois fica tipo, ok, mas eu nunca quero, portanto, quando é que... Forçar-me a tentar, sim. Vou-me forçar a tentar. E depois eu acho que às vezes o que eu noto em consulta é que fica quase um tema tabu entre o casal e de repente... A própria relação sexual já é ali um tema de, bem, vamos lá falar sobre isto, porque já os dois sabemos na sala, exatamente. E depois as pessoas ficam muito ansiosas. Mas a comunicação é essencial para resolver também um bocadinho o assunto. Sim. Ou se calhar falar demasiado sobre o assunto também põe demasiada pressão e depois pode ser contraproducente. Olha, eu acho que falar sobre isto nunca é demais. Acho que o casal deve tentar, primeiro tentar perceber
porque é que os níveis de desejo estão tão diferentes e se há alguma coisa que um ou outro possa fazer para ajudar e para tentar equilibrar isto. E às tantas até se pode chegar à conclusão que há uma pessoa que tem menos desejo porque se sente assoberbada com as tarefas domésticas. Ok, então eu acho que aqui cabe à outra pessoa tentar ajudar para minimizar. Não tem prazer, e se calhar perceber, ok, então o que é que podemos fazer diferente para... Exatamente, para que haja esse é outro aspecto super importante, porque é comum os casais, eu não gosto de generalizar, mas vamos lá generalizar um bocadinho, casais heterossexuais que têm uma relação sexual muito focada na penetração, há aqui um dos elementos que se não tiver muito prazer com a penetração vai sempre ficar prejudicado e portanto acaba por ser uma atividade que não lhe dá assim tanto se não tiver prazer. Orgasmo, se calhar até lhe sabe bem, mas não é uma coisa que vai procurar de forma tão recorrente, não é? Não, porque aqui o orgasmo e o prazer é que te fazem, por exemplo, libertar a dopamina, que é o neurotransmissor do bem-estar e da recompensa, e quando tu tens um orgasmo e um prazer intenso, libertas dopamina, tens esta sensação, pá, que bom, uma recompensa e queres repetir a experiência porque foste recompensada. Se tu não tens nada disto, tu também não queres repetir a experiência. Isto mais uma vez para chamar a atenção de que existe também um conceito chamado script sexual ou roteiro sexual e que as pessoas acabam sempre por ter o mesmo roteiro sexual, que tipicamente é este. Preliminares, entre aspas, que é a fase em que se faz ali o aquecimento, mas que acaba por ser a parte em que a mulher está a ter mais prazer. Quando se considera que já está devidamente, que já estão os dois devidamente excitados, parte-se para a penetração. E a penetração é a atividade sexual que geralmente dá mais prazer ao homem. E aí ele tem um orgasmo e a mulher, se não teve até aqui, não vai ter. Em alguns casos até pode haver, continuar a haver estimulação da mulher depois dele ter o orgasmo, mas nem sempre há essa disponibilidade também. Mas depois o homem também já teve se calhar o orgasmo e de repente já está mais desinteressado, mas já não tem aquela excitação inicial. É o período refratário, já diminuiu a excitação, ficas cansado, já não tens vontade de continuar. Às vezes a mulher, nesta tal fase dos preliminares, antes da penetração, às vezes acha também que já está a demorar muito tempo e até finge um orgasmo, que é assim um erro também, mas finge um orgasmo que é para avançarmos. Sim, pensa, já está a demorar demasiado, vamos lá apressar, tenho coisas para fazer. Este é o roteiro comum, portanto o que é que os casais devem fazer? É tentar perceber, então, isto não tem que ser com esta sequência, vamos alternar um bocadinho a estimulação externa do clitóris, depois um bocadinho de penetração, depois voltamos outra vez. Vamos alternando as atividades que dão mais prazer a um e ao outro para que comecemos a atingir o pico do prazer mais perto um do outro. Sim, e portanto saber bem aos dois e ser uma coisa... Só que isto envolve muita comunicação. Claro, mas isso é que eu acho que é difícil, é a pessoa não ter vergonha de dizer, e às vezes mesmo todos nós somos tão diferentes e temos fantasias diferentes, coisas que gostamos diferentes, e depois se calhar só quando ouvimos num podcast que também há pessoas que têm isso, é que temos coragem, num podcast ou num programa ou vimos um filme, é que temos coragem de dizer, olha, por acaso eu até gosto disto, ou até penso nisto, e essa comunicação eu acho que é o que também vai tornar a intimidade muito mais prazerosa a longo prazo, e se nós queremos ficar com aquela pessoa, não é? Também é bom que ela saiba aquilo que nós gostamos sem vergonha. Sim, ainda esta semana dei uma consulta em que a mulher me dizia, mas como é que eu agora vou dizer ao meu namorado, olha, eu não tenho assim tanto prazer com a penetração. Eu tive a mentir-te os últimos 10 anos. Exato. Eu não tenho assim tanto prazer com isto, portanto temos que fazer outras coisas. Sim. Não é fácil. E acho também do outro lado tem que haver abertura para aprender e não achar que nascemos ensinados. É isso. Sim, até porque isto é uma coisa cultural, ou seja, é isso, tu vês os filmes, tu vês tudo e mais, há uma coisa e é tudo muito focado no homem, no prazer do homem e muito lá está, centrado na penetração, não é? As relações sexuais que tu vês nos filmes, o prazer vem sempre da penetração. E portanto isto é uma coisa que é muito cultural e que só agora é que eu acho que se começa a falar um bocadinho mais e precisamente tem de haver esse espaço de não julgamento de, olha, eu vou confessar, isto aqui não me sabe assim tão bem, porque às vezes é isso, a pessoa tem um bocadinho de vergonha, não está ali bem à vontade e isso também é uma coisa que é preciso mudar, não é? Em relação aos estilos de vida, há assim, os estilos de vida têm impacto no desejo sexual muito. E podem alterar ou é uma coisa, um campo diferente? Tem muito impacto, mas eu já vou explicar em que medida, mas depois é sempre um bocadinho ingrato
uma pessoa ir a uma consulta de sexologia e sair de lá com uma prescrição de exercício físico, por exemplo, não é? Olha, o seu problema é ter de fazer mais exercício. Exato, porque primeiro não vai ver resultados de um dia para o Sim. outro, não é? E depois não queria ter ainda mais trabalho, não é? Mas sim, olha, em termos de estilo de vida, aquilo que está recomendado é as pessoas terem uma boa alimentação, não é? Uma alimentação rica em ferro, em zinco, vitamina B12, que lá está para combater alguns déficits nutricionais. Mais legumes, mais fruta, mais leguminosas, legumes verdes, menos alimentos muito processados, que é tudo o que nós temos de desempacotar para comer, não é? Ou a maioria das coisas. Isso. Depois, exercício físico, porque o exercício físico vai nos ajudar na parte sexual em muitos níveis. Olha, com a libertação de endorfinas, que vai te fazer sentir bem, diminuir alguma dor, libertas dopamina, que te dá assim esta motivação. O exercício físico depois pode também estar associado a algumas mudanças corporais, mudanças de peso, que faz com que te sintas melhor e mais confortável com o teu corpo e, portanto, mais disponível para te envolver em atividades sexuais. Dormir bem, pois essencial. O sono aqui também é essencial. Sim. Mais uma razão para no pós-parto as coisas às vezes serem um bocadinho mais complexas. Óbvio, sim, dormir bem é fundamental aqui. Depois, outra coisa muito importante, o stress. Nós já sabemos, nós andamos todos estressados, mas o stress é sempre também é mais maiores... difícil de controlar, não é? Ou seja, eu digo, olha, temos de gerir tem aqui que diminuir um o seu stress. Está bem, então vou só carregar aqui neste botão. Não dá, mas tem a ver com o estilo de vida que nós temos, mas claro. O stress faz com que libertemos cortisol, e o cortisol é inimigo da resposta sexual, porque é assim, o cortisol deixa-te, e o stress, né, deixam-te assim naquele modo de sobrevivência. E quando tu estás em modo de sobrevivência, mais uma vez, não estás a pensar em procriar. E, portanto, Queres sobreviver, é isso. Queres só sobreviver. E então canalizas também o teu foco e o fluxo sanguíneo para órgãos mais nobres, como o coração, e, portanto, o batimento cardíaco aumenta, andamos acelerados. E nessa altura notas que é difícil começar uma atividade sexual quando estás estressado. Portanto, e se fores a pensar, as pessoas às vezes até dizem que o seu desejo aumenta nas férias, porque tu aí relaxas. Claro, não estás a pensar no e-mail a que tens de responder ou nas horas, no ponto que tens de picar, enfim, de repente estás muito mais aliviada, não é? Então se fores de férias sem filhos ou em casal, se calhar as coisas ainda estão mais estressadas. Sim. E pronto, é isso. É fundamental nós termos assim um bom estilo de vida. Sei que é difícil, mas às vezes para combater a diminuição do desejo passa mesmo por mudar o nosso estilo de vida. E rever também o tabaco e o álcool, que são duas coisas que a pessoa se calhar não pensa automaticamente, mas tanto o álcool como o tabaco podem ter impacto na relação sexual. Sim, tanto no desejo como na excitação também, tanto nos homens como nas mulheres. E alimentos afrodisíacos, que é assim também daquilo que nós vemos em todos os filmes antigamente, de preparar um jantar com alimentos afrodisíacos. Isso resulta? Tem alguma evidência? Era bom, não era? Sim, era bom. É essa a solução no pós-parto. Todos a comer ostras. Não, ouve-se muito falar nas ostras, no chocolate, alimentos com picante, mas isto não tem evidência nenhuma. Às vezes é só mesmo efeito placebo, ou então, porque quando nós comemos estes alimentos também isto está associado a um momento especial, não é? E agora também há um bocadinho esta moda de gomas e de mil coisinhas e suplementos para a libido, não é? Toma isto e resolve todos os seus problemas. Que eu acho que, com tudo aquilo que tu já nos explicaste, parece-me óbvio que não é um suplemento ou uma goma que vai resolver, não é? E portanto isto se calhar também induz aqui um bocadinho, quer dizer, parece uma solução rápida, mas eu acho que primeiro é muito mais importante focar-nos no diagnóstico, lá está, perceber se há alguma anemia, se há alguma razão biológica para aquilo, do que estar só a correr e comprar coisas que nós vemos um marketing muito bem feito, não é? Sim, claro. O princípio dessas gomas geralmente são substâncias ou que te dão assim uma sensação de relaxamento. Mas como é óbvio, se isto tivesse alguma evidência científica já havia um comprimido para isto, não é? As pessoas também têm que perceber isto, é que a ciência está a acompanhar isto tudo e, portanto, se em algum momento houver um fármaco que faça toda a diferença, ele vai ser, e que seja seguro, ele vai ser comercializado. Já existem alguns fármacos comercializados noutros países, na Europa não,
Mas também o impacto deles não é nada de especial mesmo, precisamente porque as causas para as disfunções sexuais são multifatoriais e, portanto, até podes tomar, por exemplo, testosterona, que é uma hormona relacionada com o desejo, mas se tu continuas a ter um companheiro que te está a desiludir, que está a desiludir as expectativas que tu tinhas com ele enquanto pai, não há testosterona que faça diferença. Não há remédios milagres, não é? Mafalda, se calhar a última pergunta que te fazia é o que é que sentes que é mais urgente a mudar no diálogo sobre sexualidade, tanto no pós-parto como na gravidez, assim uma mensagem-chave. Boa, olha, eu acho que é muito importante as pessoas perceberem que o desejo sexual muda ao longo da vida. O desejo e a nossa função sexual, eles vão mudando ao longo da vida. Mudam, como se sabe, na menopausa, não é? Após a menopausa, e mudam também no período pós-parto. Portanto, vamos normalizar um bocadinho que esta fase vai ser mais desafiante e que, portanto, se calhar eu vou ter menos desejo nesta altura e não vamos ter pressa para voltar ao que éramos antes, porque temos que dar tempo ao tempo. Depois, acho que devemos envolver os homens nesta discussão e eu espero que haja muitos homens a ver este episódio e promover a discussão destes temas entre o casal. Comunicação, não é? Comunicação, para que nesta fase o casal se adapte e faça as alterações que seja preciso fazer para que estejam os dois confortáveis com a sua sexualidade. Em relação à discrepância do desejo, que é assim uma coisa muito comum, falar sobre isto e tentar chegar aqui a um meio termo confortável para os dois também e investigar, pedir ajuda no caso de estas alterações sexuais vos começarem a preocupar e a impactar o casal e sentirem que se calhar há aqui alguma coisa que não está bem, portanto pedir ajuda, ir aos médicos e não falar normalizar connosco. Aquilo que nos tira a qualidade de vida. Não normalizar dor, não normalizar problemas sexuais, porque a sexualidade é sim uma componente muito importante da nossa saúde e por isso é um direito que nós temos, o direito à satisfação sexual e à nossa felicidade sexual. É um direito e ele deve ser falado, deve ser discutido e deve ser tratado também. Mafalda, muito obrigada por ajudares a simplificar este tema que ainda tem tantos tabus e que para tantos casais é difícil de abordar. Este é um episódio para todos aqueles que querem perceber melhor como funciona o corpo, o desejo e a forma como isso tem impacto nos nossos relacionamentos. Continuem connosco nos próximos episódios, onde a saúde tem a palavra. Este é o Top of Mind e até breve.